vocês, quero convidá-los para a nossa próxima aula do livro de Abacuque. Então pegue sua Bíblia, seu caderno, caneta e vamos lá. Nossa lição de hoje ela está no texto de Abacuque, capítulo 1, do verso 12 até o verso 17. Então, faça a leitura desse texto, faça suas anotações. Nós vamos falar mais especificamente dos versos 12 e 13. O tema da nossa aula é a perplexidade do profeta. Antes de nós começarmos propriamente dito o texto, eu gostaria aqui de propor algo a respeito do nosso estudo. É preciso que você faça suas anotações, lembrando que no domingo, próximo domingo, nós teremos a nossa reunião pelo Meet. Será um momento de descontração, onde você pode colocar suas dúvidas, suas interações, e ali também nós teremos um momento de oração. Então, faça suas anotações, faça observações, dúvidas, e aí no próximo domingo a gente discute sobre isso, certo? Vamos lá? Bem, nós precisamos compreender que todos nós temos problemas, né? Mas a maneira como nós nos portamos diante desse problema diz muito daquilo que nós entendemos a respeito de nós mesmos e do que a Escritura tem a nos dizer. Não basta apenas, por exemplo, nós lermos os jornais, assistirmos os noticiários, vermos a notícia daquilo que acontece ao nosso redor, sem fazer alguma interpretação desses fatos. Mas para fazer essa interpretação, para ter um entendimento a respeito disso, nós precisamos ter um método. E a Bíblia ela nos ensina um método para que nós possamos enfrentar esses problemas. Esse texto de Abacuque ele nos apresenta um método correto. Muito bem. Por que nós precisamos de um método correto? Nós geralmente temos a tendência de entrar em pânico, de saltar a conclusões precipitadamente. Por exemplo, nós temos o Salmo de número 73, quando ele nos fala a respeito de alguém que se viu em meio a circunstâncias que para ele aparentemente estavam desfavoráveis. Ele olhava justamente o ímpio, aquele que não tinha qualquer temor a Deus e estava tendo prosperidade na sua vida. E aí ele expressa: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Havia vantagem, pois, em ele ser religioso, mas subitamente, graças ao próprio Deus, ele se vê que aquelas palavras eram palavras duras e erradas, e ele se arrepende diante de Deus. Por isso nós precisamos de um método para avaliar todos os problemas aos quais nós nos deparamos. Bem, qual que seria então esse método correto? Eu quero aqui dizer pelo menos 4 passos que são importantes. E aí depois nós vamos ao texto ver o que Abacuque fez diante dos problemas. O primeiro deles é pare para pensar. Pare para pensar. Parece simples, mas antes de nós tomarmos ou expressarmos qualquer reação, para que essa reação possa ser disciplinada e direcionada de uma forma correta, nós precisamos ter pensado a respeito dela, pensado a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. Isso evita com que nós venhamos a tomar ações precipitadas e, consequentemente, ter erros diante dessas ações. A segunda coisa é reformular princípios básicos. Quando nós estamos em lugares ou em situações que nós não compreendemos aquilo, é preciso nós identificarmos aquilo que é sólido. Quais são essas verdades em que eu possa me apoiar? É como uma pessoa que vai, por exemplo, para um pântano ou um lugar escorregadio, ela procura rochas, lugares onde ela possa pisar e nesses lugares ela não venha a escorregar e cair. É justamente isso. Esse segundo ponto diz que nós devemos reformular princípios básicos. E aqui, se tratando de uma vida espiritual, nós precisamos justamente ver aquilo que é sólido para nós. Anotarmos, listarmos essas verdades sólidas, para então nós colocarmos assim esses princípios aplicados ao problema. E aí vamos ao terceiro passo, que é aplicar esses princípios ao problema. Mas como nós devemos aplicar? Na realidade, nós devemos pegar o problema e colocar nesse contexto dos princípios sólidos. Esse é um passo importantíssimo que diz respeito ao contexto.
Se você tira, por exemplo, uma frase, não compreende essa frase, é necessário que você veja o que vem antes ou o que vem depois, para que você possa interpretar aquela frase da forma correta. E a mesma coisa é o problema. Precisamos pegar esse problema e colocar no contexto desses princípios sólidos. E o quarto e último passo, mesmo você tomando esses 3 passos anteriores, se você ainda tem dúvidas com relação ao problema, como resolvê-lo, aí você tem que admitir que há necessidade de você entregar o problema a Deus. Com fé, isso nos conduz ao passo final deste método. Muito importante nós olharmos isso tudo, porque agora nós podemos entender essa passagem do livro de Abacuque. Método correto para analisarmos um certo problema, vamos ao texto. O profeta, ele tinha pelo menos 2 principais problemas diante dele. Esses problemas que o perturbavam. Nesse texto nós podemos identificá-los, né? Primeiro, era a aparente fraqueza e derrota de Deus diante daquilo que estava acontecendo. A segunda é o de reconciliar o caráter divino com o uso que Deus faz do exército caldeu. Nós vimos aí na lição passada que o exército caldeu seria utilizado por Deus para castigar os israelitas. E aí isso gera um problema na cabeça do profeta e aí vemos como ele resolve esse problema. E aí entra o aspecto do método. Quando o profeta aqui faz esses questionamentos com relação primeiramente ao problema aqui, será que Deus ele é fraco a tal ponto de permitir coisas devastadoras aconteçam? Será que ele não é imponente o suficiente para que possa esmagar essa potência inimiga, que no caso é os caldeus? Aí ele vem aplicar então o método certo. Ele vem pensando a respeito dos princípios, aquilo que é sólido, aquilo que é base. E a primeira coisa que ele fala aqui é a respeito do Deus eterno. Ele diz, não és tu desde a eternidade? Ele está aqui, meus irmãos, formulando uma proposição. O que seria essa proposição? Ele está descrevendo aquilo que lhe é sólido, aquilo que lhe é absoluto, aquilo que lhe dará base para resolver esse conflito. Não há mais nada mais consolador, tranquilizador, quando nos encontramos oprimidos pelos problemas da história e quando desejamos saber o que deve acontecer no mundo, do que lembrar-nos de que o Deus a quem adoramos está fora do fluxo da história. Ele precede a história. É ele quem cria a própria história. O seu trono ele está acima do mundo, acima do tempo, fora do tempo. Ele é o Deus eterno, reina desde a eternidade. A segunda proposição que o profeta coloca aqui é sobre a autoexistência de Deus. Quando ele está dizendo aqui a respeito de não és tu desde a eternidade, ele fala, ó Senhor, que está aí na nossa tradução. Mas essa palavra Senhor, toda em caixa alta, diz respeito a um nome específico de Deus que fora revelado lá atrás, em Gênesis, em Êxodo, para o profeta Moisés. Quando ele aparece, ele se identifica como sendo Yahvé, ou o Senhor, como está na sua Bíblia. Mas esse nome ele diz respeito à autoexistência. O nome significa eu sou o que sou. O profeta aqui está pondo a proposição de que o eu sou absoluto e autoexistente é aquele que governa todas as coisas. Aqui está a segunda proposição vital. Deus não depende em nenhum sentido de nada que acontece no mundo, mas existe em si mesmo. A terceira coisa aqui, proposição que o profeta coloca é Deus é santo. O profeta traz então a lembrança que o absoluto de Deus é a sua santidade. Quando ele se refere a ele como santo, ele está apontando aqui justamente para o caráter de Deus, de que não pode cometer injustiça.
Então, se aquilo realmente estava acontecendo, se o problema, se as consequências de tudo aquilo estava acontecendo, era porque Deus havia assim planejado e aquilo não poderia ser injusto. A quarta proposição é que Deus é todo-poderoso. Quando ele diz, o Senhor para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Aqui ele lembra da questão da majestade, do poder, do domínio de Deus. Quando ele fala a respeito da rocha, Deus é aquele que é um ser absoluto. Ele não é limitado como nós. Ele é um Deus que age na história. É um Deus que tem poder. É um Deus que é poderoso. E a quinta proposição que ele coloca aqui, Deus é fiel. Aí essa proposição diz respeito justamente à aliança. Mesmo sendo um Deus independente, um Deus absoluto, eterno, poderoso, justo e santo, não obstante, ele interage com o homem por meio de pactos, o pacto das alianças. E aqui nesse contexto de Abacuque está justamente lembrando isso, que a aliança a qual Deus havia firmado com os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, essa aliança ela é perpétua para aqueles a quem Deus havia escolhido. Então ele lembra desse aspecto, ele lembra dessa fidelidade de Deus à aliança. É como se ele estivesse conversando consigo mesmo, no intuito de assim, se isso está de fato acontecendo, pode até ser que alguns de nós, israelitas, sejam mortos, sejamos castigados, mas Deus não permitirá que a nossa nação venha a se extinguir, justamente porque Ele é fiel à sua aliança. Havendo formado essas proposições, o profeta agora ele traz o problema para o contexto desses princípios absolutos e eternos. Então, se aquilo tudo que estava acontecendo ele não entendia, ele faz essa pergunta do problema que há uma aparente fraqueza ou inação de Deus, Deus não está agindo na história, agora ele traz esse problema para dentro dos princípios absolutos, de um Deus eterno, poderoso, absoluto, santo, justo, fiel à aliança. E aí então ele consegue compreender que tudo aquilo que estava acontecendo estava debaixo do senhorio de Deus e debaixo segundo a sua vontade, os seus decretos, né? Então não poderia ser algo ruim. Mas nós temos o segundo problema aqui. O problema de reconciliar justamente esse caráter santo de Deus com o uso que ele faz dos caldeus. Os caldeus, uma nação ímpia, uma nação que não temia a Deus, sendo utilizado como um instrumento de castigo por Deus para castigar os israelitas. Como então você conciliar esse caráter de Deus que é santo com esse aspecto pecaminoso dessa nação? Esse é o problema. Nesse caso aqui, nós vemos que Abacuque ele também aplica o método anterior. Só que nesse aspecto ele não consegue resolver todas as suas dúvidas. Nós vemos aqui, por exemplo, que um Deus santo ele odeia o pecado e não pode fazer o mal. Nosso Deus ele não aceita o pecado, ele não tem condições de conviver com o pecado, porque ele é todo santo, ele é todo justo e ele não se agrada desse mal, ele não se agrada daquilo que é mal, daquilo que intenta fazer o mal. E aí nós vemos, por exemplo, no verso 13, quando Abacuque diz, ele fala o seguinte: disso estou seguro, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Ele diz, posso não estar certo a respeito de algumas coisas, mas isto eu sei, Deus não pode ver o mal sem odiá-lo, ele o detesta. Todo o mal que existe no mundo é totalmente repugnante para Deus por causa justamente da sua pureza. E aí essa dúvida a qual aqui o profeta tem, ele continua a discorrer sobre ela. Se isto é verdadeiro a teu respeito, ó Deus, diz ele, por que, pois, toleras
os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. É como se ele estivesse dizendo, olha, se Israel pecou, ele tem algumas falhas, ele de fato virou as costas para o Senhor, ele merece de fato um castigo, mas por que o Senhor permite que estes ímpios, que são piores do que nós, venham a nos castigar? Esse é o conflito que tem na mente do profeta Abacuque. E aí ele vem aqui querendo saber uma resposta, mas aí ele admite justamente que não é capaz de compreender. Ele não sabe o porquê que dessa pessoa pior pode castigar aquele que porventura tem seus erros. Qual é a resposta para isso? A segunda coisa que nós entendemos aqui é que o profeta, ele então entrega esse problema para que Deus, esse problema que por ele não foi solucionado. Cometemos um erro quando conversamos com nós mesmos e depois com outras pessoas e perguntamos, por que isso? Não é estranho? Devemos fazer o que o profeta fez e levar o nosso problema a Deus e deixá-lo com ele. Deus, ele tem seus propósitos, ele tem a sua vontade, ele sabe o que está acontecendo. O maior exemplo disso nós vemos na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós vemos que Jesus também, ele não apenas usa o método profético aqui de Abacuque, mas ele também age da mesma forma. Essa atitude de entregar o problema a Deus é a atitude que o Filho de Deus adotou enquanto esteve no mundo. Quando nós vemos aquela oração dele, ali no Getsemane, que ele fala a respeito de Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. É como se ele estivesse dizendo, eu não estou entendendo tudo isso, eu estou triste porque exatamente nesse momento em que eu me faço pecado, eu tenho esse estado de separação do Pai, mas era necessário que isso acontecesse. E Jesus então ele não compreende isso. É como se ele dissesse, não entendo isso, mas se este é o teu caminho, muito bem, continuarei. E ele levou então a Deus o problema que não entendia e deixou ali. Podemos dizer com reverência que o Senhor Jesus, embora talvez não entendesse plenamente por que se fez homem, não obstante prosseguiu confiante em que a vontade de Deus sempre é a certa e que um Deus santo nunca ordenará nada errado. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau!